por meio dela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, no capítulo 3. Na semana passada nós iniciamos o verso 9, e hoje estaremos dando continuidade, ao verso 9. Eu vou fazer a leitura do verso 8 até o verso 12, e aí daremos continuidade à exposição. Diz assim: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fende a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz. Das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca as nações. Queridos, nós vimos na exposição anterior, ali no verso 9, iniciando o verso 9, nós falamos que esse verso ele está dramatizando, a figura do guerreiro divino que ataca os seus inimigos. E essa figura que vai aparecer agora de uma forma muito mais clara, E aí nós vimos, no verso 9, ele agindo com força total dos seus poderes destrutivos. E aí, fazendo uma comparação com o que nós temos aqui em Abacuque, com a história, nós percebemos que a queda, porque aqui Abacuque está falando nessa perspectiva da queda de Babilônia, Deus se levantando para destruir os seus inimigos. E nós percebemos que pela história, a queda de Babilônia por Ciro não foi um evento de proporções gigantescas, como está sendo descrito aqui, como foi citado por Abacuque. E aí nós falamos que esses eventos relatados aqui no capítulo 3, eles são mais aterradores, porque eles remetem para um futuro mais distante, para o final dos tempos, e apesar de fazer com que esse momento aqui de Babilônia, esse juízo sobre Babilônia, seja uma imagem do final dos tempos. E aí nós vimos que pela mão de Deus, o povo de Deus é liberto desse cativeiro, concretizando a promessa e as profecias que estavam apontando para esse dia e que estão descritas aqui no capítulo 3 de Abacuque. O profeta aqui nesse capítulo, ele mostra a chegada do juízo de Deus sobre os opressores do seu povo. E esse verso também vai denotar, que vai mostrar isso, que Deus está recrutando armas e empenhou essas armas para a destruição dos seus inimigos, cumprindo assim as prescrições da aliança de Deus com o seu povo, como descrito lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 40 e 43. E aí nós vimos como todas essas coisas estão relacionadas com a obra de Cristo e com as suas promessas de nos levar para uma terra em que podemos adorá-lo livre dos nossos inimigos. E é nesse contexto que nós vamos continuar a exposição a partir da segunda parte do verso 9, quando ele diz assim: tu fendes a terra com rios. A linguagem que Abacuque usa aqui, essa linguagem poética, e uma linguagem assim de calamidade, de destruição. Nesse verso aqui, quando esse guerreiro está sendo dramatizado, tira do arco, tira descoberto teu arco, farta a tua aljava de flechas, É nesse momento aqui que se torna óbvio que esse guerreiro que luta pela justiça, ele não é um personagem comum. Ele não é um guerreiro comum. Por quê? Porque as armas que ele se utiliza incluem elementos primitivos da criação.
E a gente vê aqui, são os rios, os montes, os trovões. Então, essas armas não são armas comuns. E a descrição aqui de Abacuque mostra que será improvável que algum inimigo terreno possa resistir aos ataques desse guerreiro. Quando ele fala assim, tu fendes a terra com os rios. E é interessante porque a descrição desse guerreiro aqui é uma descrição em que essas armas já foram utilizadas anteriormente. São os instrumentos que Deus tem à mão para que a sua justiça, para que a sua vontade prevaleça. E esses instrumentos são todos a criação. Ele diz assim, tu fendes a terra com os rios. E é interessante porque esse verso vai mostrar que o impacto profundo da presença desse guerreiro divino, ele vai estar descrito de uma forma tão vívida, tão impactante, que mostra que a superfície da terra sofre modificação, ela é fendida, como ocorre na criação e na época do dilúvio. São as armas, os instrumentos que Deus usa. Se nós abrirmos lá o Salmo 74:15, a palavra do Senhor vai dizer assim, tu abriste fontes e ribeiro, secastes rios caudalosos. E perceba que essa mesma linguagem que nós temos lá em Gênesis capítulo 7, verso 11. Nós vamos citar alguns textos bastante pontuais para mostrar esse impacto e esse instrumento que esse guerreiro tem em suas mãos. E isso tem um propósito. O propósito é mostrar que ninguém pode resistir a esse poder. Ninguém nesse mundo pode resistir ao poder desse guerreiro divino, ao poder de Deus. Lá em Gênesis capítulo 7, verso 11, ele diz assim, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do mês, nesse dia romperam-se, é a mesma palavra que tem aqui, fenderam-se, todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E é interessante porque nessa marcha, esse guerreiro divino, ele age não de uma forma até esse momento inaudita ou não vista. Pelo contrário, essas armas já foram usadas, esses métodos esses instrumentos já foram usados em prol do povo de Deus. E a gente vê isso quando Deus está trazendo o seu povo no deserto, está sustentando o seu povo nessa caminhada. Abram o Salmo 78, verso 15 e 16. Percebam que é a mesma coisa que Deus fez, é a mesma operação que ele efetivou na vida do seu povo. Ele diz assim, no deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Lá no Salmo 105, verso 41, ele diz assim, fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. E vocês podem perceber que da mesma forma que as próprias águas foram fendidas, rachadas, divididas no Mar Vermelho, ele estava fazendo aqui. E todas essas coisas apontam para o livramento do Senhor. Percebam que o que Abacuque está mostrando, ele está mostrando um modo de operar de Deus. Uma maneira de Deus agir como ele sempre agia, de forma poderosa na salvação do seu povo. Abra Êxodo capítulo 14, verso 16 e verso 21. Olha o que a palavra de Deus diz. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, essa mesma palavra de fender, para que os filhos de Israel passem pelo meio
do mar em seco. Lá no verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez-se retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Olha o que Matthew Henry diz a respeito disso. Ele diz assim: o Deus da natureza pode alterar e controlar os poderes da natureza da maneira que desejar. Pode transformar as águas em rocha de cristal e as rochas em ribeiros cristalinos. E por que ele faz isso? E ele faz isso para mostrar o seu poder, trazendo juízo sobre os homens por meio dos elementos da natureza que clamam também pela sua libertação. É interessante você perceber como Abacuque descreve essa ação de Deus e como essas coisas estão muito delineadas na Escritura. E aqui você vê ele usando esses instrumentos. E que instrumentos é esse que Deus tem? Quais são as armas desse guerreiro? É a criação. Porque ele é o criador de todas as coisas. E é ele que transforma todas as coisas. É ele que faz todas as coisas. E ao agir dessa forma, a própria criação se alegra. Eu não sei como eu poderia traduzir isso de uma forma que a gente pudesse entender literalmente, mas a Escritura vai dizer que a natureza não só ela se regozija por ser um instrumento de juízo da mão de Deus, mas ela também se regozija como se estivesse esperando a redenção de todas as coisas, ansiando e sendo parte disso. É como se você visse a natureza de uma forma animada e que ela se alegra em ser um instrumento pelo qual o juízo de Deus vem, e se alegra que esse instrumento vai trazer libertação a eles. Olha que Romanos capítulo 8, verso 19 a 22 diz, abram aí. Pela linguagem que Abacuque usa aqui, pelo contexto da própria Escritura, é como se os rios se alegrassem com as intervenções divinas, como instrumentos do seu poder, na expectativa da sua redenção. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, a linguagem aqui do apóstolo Paulo, por esse desfazer da criação, é como se eles estivessem se alegrando com esse desfeito, na expectativa de que essas coisas vão redundar na sua redenção. E parece que é uma linguagem muito parecida com o que a palavra fala de nós com relação à mortificação da carne. É algo que nós sofremos, a imagem do apóstolo Paulo lá, corpo de morte, E eu não sei se os irmãos estão lembrados dessa figura, que entre os romanos, o que eles faziam com um crime de homicídio? Uma das formas de punir os homicidas era colocarem eles numa cela, juntamente, amarrados com aquela pessoa que ele matou. E aquela pessoa ali, que estava morta, estava se decompondo, e muitas vezes aquela pessoa pegava uma doença por causa dessa composição. Alguns morriam, mas outros adoeciam profundamente. E todo o tempo ele estava vendo ali a pessoa a qual ele matou se desfazendo. E era uma situação terrível. E essa imagem é a imagem que Paulo mostra da nossa mortificação, da mortificação do pecado. Ao mesmo tempo que nós estamos mortificando o pecado, nós estamos sofrendo por causa disso.
mas são essas coisas que vão nos trazer a redenção por meio de Cristo Jesus. E parece que é essa imagem aqui que nós temos em Romanos capítulo 8. Abra o Salmo 96, verso 16, verso 12 e 13. Percebam como ele fala aqui dessa alegria da criação e como essa alegria está atrelada ao juízo de Deus. Salmo 96, 12 e 13. Diz assim: folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as aves do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Percebam como a criação, ela se regozija, ela se alegra com esse julgamento. E como é que esse julgamento vem? Ele vem por meio da própria criação. A criação está sendo utilizada nesse processo redentivo. Se você olhar lá o livro de Apocalipse, você vai ver que a descrição ali do livro de Apocalipse é que o céu está caindo, os montes e a terra estão se desfazendo. Por quê? Porque o juízo de Deus é chegado. Abra aí 1 Crônicas, capítulo 16, verso 33. Olha o que diz o texto da Escritura. Alegrem-se os céus e a terra exulte. 1 Crônicas 16, 33. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que há nele, regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Da mesma forma que os crentes, o povo de Deus, exulta por livramento, a natureza também. Ela exulta, ela está na expectativa do juízo de Deus. Tem uma expressãozinha que você vê em Apocalipse: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E essa expressão, ela é apresentada depois de que o juízo de Deus é demonstrado sobre os homens por meio dos elementos da natureza. E aí, ao finalzinho, essa expressão é dada, como se dizendo assim: venha logo o teu reino. Como se estivesse apressando essa vinda, nessa expectativa, se rejubilando, se alegrando com o juízo de Deus. Se você pegar o livro de Apocalipse, você vai ver que ali, quando na queda de Babilônia, você tem dois momentos: os homens se entristecendo por causa da destruição de Babilônia, que era uma cidade opulenta, de riqueza, onde o pecado era extremamente extravasado, e eles lamentam por isso. E por outro lado, o povo de Deus se alegrando pela destruição dos ímpios, pelo juízo de Deus. E aqui nós estamos vendo, mais uma vez, a Escritura descrevendo de forma poética o regozijo da natureza, subjugada por causa do pecado, pelos juízos redentivos de Deus. E é interessante, quando você olha nessa perspectiva, você lembra de alguns textos da Escritura que se voltam para nós, como o texto de Tiago, quando ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O texto de Tiago aqui não está dizendo para você ser masoquista ou gostar de sofrer, mas que perceber que no meio das dificuldades, das provações, das tribulações, para nós crentes, a redenção é chegada. É o Senhor trabalhando de forma poderosa
na vida do seu povo, trazendo juízo sobre os pecadores e trazendo libertação para nós. E aquela imagem ali de Apocalipse, né? Os homens desse mundo, eles vão clamar e vão lamentar pela facilidade do pecado que Babilônia oferecia e agora não pode oferecer mais. E nós vamos nos alegrar por essas coisas, por essa destruição, porque representa a destruição do pecado. Os primeiros passos, ou os passos finais, para que a obra de Deus se complete. E aí no verso 10 ele continua nessa descrição. Ele diz assim: os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Nós aqui temos descrito uma tempestade de águas que transbordam de modo que até os montes fogem. E a perspectiva aqui nesse verso é que no seu poder esse guerreiro avança e os montes estão se contorcendo pelo estrondo das águas. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. E mais uma vez aqui nós temos uma referência a uma ação de Deus no passado. Abra Gênesis capítulo 1, verso 12. Essa referência reflete as águas que originalmente cobriam a terra. É a mesma linguagem, quando ele diz assim: as profundezas do mar, ou a face do abismo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre as profundezas do mar, ou seja, sobre a superfície das profundezas dos mares. No seu ataque aos inimigos, o Senhor empregaria os elementos mais básicos da criação. E essa imagem aqui, essa referência busca traçar um cenário de ondas que estendem as suas cristas espumantes na direção dos céus, subindo cada vez mais alto para envolver o máximo possível do mundo dentro dos seus limites. E essa linguagem do profeta aqui empregada tem, mais uma vez, o objetivo de antecipar os atos dos juízos futuros de Deus. E nos lembra o dilúvio, né? Nos lembra o dilúvio. Quando ele diz assim: as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. A ideia é que elas vão inundando e crescendo, né, e enterrando toda a criação. E você lembra por essa imagem do dilúvio. Mas não é só a imagem do dilúvio. Percebam que são imagens do juízo de Deus. Todas as vezes que Abacuque se refere a esses elementos, eles estão diretamente relacionados ao juízo de Deus. E não são juízos temporais apenas, porque eles apontam para o juízo final. O dilúvio e todas as ações portentosas de Deus, elas apontam para o fim. Quando Deus destrói ali Sodoma e Gomorra, Ele está, de uma forma imagética, lançando para o futuro o juízo sobre todas as coisas. É como se Deus estivesse mostrando assim: olha, o juízo está vindo por causa do pecado, mas vai chegar um tempo em que esse juízo não será mais local, mas será definitivo. E uma imagem desse juízo definitivo é o dilúvio, mostrando que Deus se desagradou dos homens. Deus se desagradou, Deus está virado por causa do pecado dos homens. E ninguém poderia escapar desse juízo. Eu não vou contar aqui a história de Israel como um todo, tá? Mas todos esses juízos estão relacionados ao seu povo. Porque o Senhor escolheu separar um povo, tá? Especial, um povo seu, um povo exclusivo, e dar cabo
todo aquele que não se volta para o Senhor, de todo aquele que não reconhece o motivo da sua criação, que é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Mas não só essa imagem do dilúvio, mas há uma imagem também de Deus ali no Egito, incluindo o triunfo de Deus sobre Faraó no Mar Vermelho. Por quê? Porque ali também os abismos, ou seja, as águas cobriram os exércitos de Faraó. Abram Êxodo capítulo 15, verso 5. Olha o que a palavra de Deus diz. É interessante, uma as aulas do seminário de hebraico, né? Teologia do Velho Testamento, a gente vê que a palavra abismo na Escritura, assim, principalmente aqui no Velho Testamento, significa águas profundas. A imagem que você tem de abismo é de um grande monte, um penhasco, sei lá, e aí você olha para baixo, isso aqui é um abismo. Também. Mas na Escritura, abismos são águas profundas. Então ele diz assim: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho, os vagalhões cobriram, desceram as profundezas como pedra. Olha que interessante. Em Êxodo capítulo 15, você tem a oração. Eu vou abrir aqui. Êxodo capítulo 15, você tem a oração de Moisés diante do triunfo de Deus sobre os seus inimigos. E aí diz assim o texto: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o carro, o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. As profundezas que é o mar, né? A tua destra, Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derriba os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Como o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram como um chumbo em águas impetuosas. Agora perceba uma coisa: Abacuque está fazendo menção a esse juízo de Deus, a esse juízo de Deus. Esse é o mesmo canto que você vê em Apocalipse capítulo 15, verso 3. Abra Apocalipse capítulo 15, verso 3. Olha o que diz. No verso 2: vi como de um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E que atos de justiça são esses?
descritos aqui no livro de Apocalipse. São os mesmos atos descritos em Abacuque. E são os mesmos atos de justiça empregados na história da criação. Deus exercendo o seu juízo. E agora ele sendo exaltado como Moisés, exaltado pelas obras de Deus. E que obras são essas? Que obras foram essas que Abraão glorificou ao nome do Senhor? A destruição dos exércitos inimigos. Que obras são essas aqui? A destruição dos inimigos de Deus, que se levantam contra o Senhor, que se levantam contra a palavra de Deus e, consequentemente, se levantam contra o povo de Deus. E aí nós vemos que, embora a calamidade e o juízo seja o tema central, que com certeza o poema de Abacuque, esses juízos entram no plano do programa progressivo da redenção divina, com o intuito de redimir um povo para si. E é isso que você vê ali em Apocalipse, é isso que Deus está fazendo na história da humanidade. Às vezes nós não conseguimos ligar essas coisas, mas percebam como essas coisas estão extremamente ligadas. Na última pregação, nós mostramos alguns textos que mostravam a terra prometida, seja essa física, ou seja essa a vindoura, né? Que ainda não se concretizou. A destruição dos inimigos, sejam esses físicos, e sejam aqueles que nós vivenciamos hoje, como Paulo fala em 1 Coríntios, o último inimigo será a morte. E você vê ali no livro de Apocalipse, esses inimigos sendo destruídos. E quem são esses inimigos? São as pessoas, são os homens. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, por mais que eles sejam instrumentos, muitas vezes, na mão do inimigo, do diabo, para perseguir, para matar, para oprimir o povo de Deus. A nossa luta não é contra eles, mas são contra os poderes desse mundo. E essas pessoas também receberão o juízo de Deus, por não reconhecerem e serem instrumentos, conscientes ou não, na mão do inimigo. Por quê? Porque Deus está preparando um povo. Desde o Éden, desde a queda, está separando um povo para si. Homens que mereciam a morte, a destruição e o inferno por causa das suas obras, mas que foram misericordiosamente alcançados pela graça de Deus, porque aprove a Deus separar um povo para si e santificar esse povo para a sua glória, conforme a sua vontade. Esses juízos, eles entram no plano do programa progressivo de Deus, da redenção divina, com o intuito de redimir um povo para si. E não somente redimir um povo, mas redimir um mundo. E aí, nessa redenção, incluem-se os elementos da natureza. Vi novo céu e nova terra. O Éden sendo restabelecido por Deus. Abra Lucas capítulo 71. Percebam a relação que existe desses juízos com essa profecia aqui, falando a respeito da missão do filho de Zacarias, João Batista, que era o profeta
que antecederia a vinda de Cristo, para nos libertar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, adorássemos sem temor. É interessante, se nós olharmos o contexto de Zacarias, você tem ali o domínio romano, tá? E apesar de eles serem dominados pelos romanos ali, o Império Romano dominava naquela época, eles tinham liberdade de culto. Os romanos, diferente dos outros povos, quando eles dominavam uma região, um determinado lugar, qual era a estratégia deles? Eles deixavam as pessoas vivendo da forma como eles viviam, com as suas instituições, com a sua religião. Eles não entravam dizendo assim: acabou o culto de vocês, agora é o meu culto, é o culto nosso. Se bem que Etíope Epifânio fez isso, né? Tentou profanar o culto judaico. Mas a prática dos romanos era essa: chegar, dominar, fazer com que a liderança continuasse, a religião, a vida deles continuasse, eles não percebessem que estavam sendo oprimidos. Então eles tinham uma liberdade, mas tinham que pagar impostos a Roma, eram subservientes a Roma, não tinham necessidade, naquele momento, de adorar ali, os deuses romanos. Você vê que num período posterior isso muda, num período posterior, ali depois de Cristo, nos apóstolos, depois dos apóstolos, você percebe ali que os judeus, eles eram obrigados, não na sua terra, mas onde eles estavam, no Império Romano, a adorar o imperador. Podia adorar os seus deuses, mas tinha que adorar o imperador, e por isso foram perseguidos. Mas nesse momento, ali no apogeu, do Império Romano, essas coisas não aconteciam, porque eles entendiam que dominar dessa forma era melhor. Você evitava confusão, você evitava conflito, você evitava combates e você evitava a rebelião, porque aquelas pessoas estariam submissas e debaixo da autoridade deles de forma tranquila. Eles teriam uma certa liberdade. E aí Zacarias fala que livre das mãos dos nossos inimigos. Será que essa era uma opressão que eles viviam ali? A gente percebe que o ambiente da Palestina é um ambiente de convulsão. Você tem os sicários, você tem outras seitas religiosas e também grupos que queriam a libertação de Israel. Eles eram radicais, mas eles queriam uma libertação física. Mas a opressão dos romanos sobre ele não era como foi no Egito, não era como foi na Babilônia. E ele diz assim: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos dos que nos odeiam, de conceder-nos que, livres dos nossos inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias. O que ele está falando aí? Ele está falando da terra deles, do lugar que Deus tinha reservado para que esse lugar fosse um lugar especial de adoração, em que eles pudessem adorar sem a opressão dos seus inimigos. E aí ele continua: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho para dar a seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados. Percebam como essas coisas estão ligadas. E aí, nesse contexto, a gente pode ver, mesmo Israel podendo ser devastado pela imparcialidade do juízo de Deus, mas percebam que, quanto ao fato de que os babilônicos sofreriam devastação, isso era uma indicação que Deus tinha propósito de continuar a sua obra no mundo. E como é verdade aqui no texto de Abacuque,
O justificado viveria por sua sólida confiança em Deus, sua esperança ao longo de todas essas calamidades. Isso aqui apresenta um fundamento sólido sobre o qual isso se estabelece. E aí o profeta incita Israel, a igreja, a esperar com fé e confiança no Senhor nesses momentos de calamidade e disciplina. Porque quando viesse todas essas coisas, era porque a sua libertação estava próxima. A libertação do povo de Deus estava próxima. Assim, não dá para traçar tudo isso na Escritura. Mas é interessante você ligar alguns pontos. Qual foi o questionamento de João Batista com relação ao Senhor Jesus? Ele pega os seus discípulos e assim, vai lá e pergunta se ele é aquele que está para vir. Por quê? Porque a mensagem de João Batista era de graça, mas era de juízo também. Ele disse, o machado já está colocado na árvore. A árvore que não produz bom fruto, ela vai ser cortada. E a pregação de João Batista era uma pregação de confrontação, de confrontamento. Aí ele vê o Senhor Jesus pregando o Evangelho, curando, falando a enfermos, indo aos pobres, indo aos publicanos, aos pecadores. Mas até onde eu tenho conhecimento, ou seja, as profecias que me foram dadas por Deus, diz que ele vem e vem exercer juízo. Ele vai separar o joio do trigo. E aí os discípulos de João Batista vão lá e perguntam para o Senhor, e o Senhor diz assim, fala para João Batista, ele cita Isaías, falando do servo sofredor. Os coxos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos vêm, e é pregado o Evangelho aos pobres. E aí ele entendeu, não é esse. Só que o momento do juízo não é. Esse juízo vai ser amontoado e vai ser aguardado. Por quê? Porque ele tinha ideia, e essa ideia era certa, de que quando o Senhor Jesus voltasse, na plenitude dos tempos, logo após a sua vinda, o seu juízo viria. Só que entre essa primeira vinda e a segunda vinda e a operação desse juízo levava um bom tempo. O tempo do Senhor, o tempo dos gentios. E aí ele entendeu. É esse que estava para vir. Mas o tempo não é agora. Essa foi a mesma pergunta dos discípulos do Senhor Jesus. Senhor, é o momento agora, eles estão vendo o Senhor subir das alturas. É o momento, Senhor, agora restaurar todas as coisas? Ele não lhe compete em saber tempos e épocas. E o que ele diz? Vão para Jerusalém, porque lá vocês vão receber poder sobre vós. Ou seja, o Espírito Santo, a promessa da universalização da graça de Deus. O fim é chegado, o início do fim se dá na plenitude dos tempos. E agora nós estamos caminhando para isso, e os juízos de Deus estão sendo trazidos sobre o homem. E nós vamos perceber, como vimos aqui em Abacuque, porque já estamos muito além de Abacuque, e vimos que essas profecias, elas se cumpriram de certa forma em Israel, inicialmente em Israel, na libertação e no retorno do povo. Aquele em que o Senhor disse que iria levantar para que o povo voltasse, o seu libertador Ciro. Mas que todas aquelas coisas eram imagens que apontavam para Cristo, para o final de todas as coisas. Porque a promessa do Senhor não falha, e Ele vai cumprir tudo o que lhe apraz para a salvação e redenção dos eleitos, do seu povo, aqueles que já fazem parte da igreja,
e aqueles que vão fazer. Abra 1 Coríntios capítulo 11, verso 30. É interessante porque você vê nessas promessas e nessa forma de Deus trabalhar na vida do seu povo a graça, a misericórdia e a certeza de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu à sua igreja. Ele vai completar aquela obra que Ele iniciou no meio do seu povo. E essa obra só será concluída quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Olha o que ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Por quê? Porque Deus está mostrando que o seu juízo vem. E que os propósitos dele com relação à sua igreja serão concretizados. Nem que para isso ele tem que quebrar a perna da ovelha. Eu não sei se vocês conhecem essa imagem do pastor de ovelhas, que quando você tem uma ovelha muito rebelde, uma ovelha que se desvia constantemente, que o pastor não tem condições de segurá-la, o que ele faz? Ele quebra a perna dessa ovelha. Ai, nesse mundo de mimimi, né? Ai, que crueldade. Ai. E aí o que ele faz? Ele enfaixa essa perna e agora ela vai caminhar no seu braço, próximo ao seu coração. Essa imagem do pastor não é à toa, não é por acaso, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. As relações sociais que existem, aquelas que representam justiça e santidade, autoridade, a maneira como o mundo anda, tudo foi criado por Deus. E tudo tem relação com o Evangelho. Não tem jeito. Por quê? Porque o Senhor da criação é o Senhor do Evangelho. E tudo vai apontar para Cristo. Tudo vai apontar para a sua obra, como diz Romanos capítulo 11. Porque por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas com esse propósito. E é isso que nós estamos vendo aqui. Deus trabalhando no seu povo, trazendo juízo. Para quê? Para que eles sejam salvos. Aqui a igreja de Corinto era uma igreja confusa. Era uma igreja de pessoas que viviam em dissensão. E aqui na ceia não era diferente. E aí o que Deus faz? Eles deveriam exercer esse juízo. Eles deveriam exercer essa disciplina. Mas eles não estavam exercendo isso. E aí Deus entra no jogo. E muitas pessoas estavam morrendo, ficando doentes ali no meio da igreja. Por quê? Porque estavam pecando contra um sacramento. Mas qual era o objetivo disso? Eles estavam sendo condenados, disciplinados aqui, para que não fossem condenados e disciplinados eternamente pelo Senhor. E sabe por quê? Porque aquele que começou boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A mão do Senhor pesava sobre Israel para que por meio da disciplina fosse salvo o seu povo, purificando do pecado. E quando ele traz juízo sobre Babilônia, ele está indicando que ele vai continuar essa obra até o dia de Cristo Jesus.
Essa obra ainda está em andamento na vida da sua igreja. É por isso que nós sofremos, é por isso que nós passamos dificuldade, é por isso que nós somos perseguidos. E por causa dessa disciplina, dessa mão pesada do Senhor, nesse mundo, nós como crentes estaremos refletindo a imagem dele na expectativa e na certeza de que ele vem julgar a terra, que ele já está julgando essa terra. E nesse julgamento, nós, aqueles que estão em Cristo, estamos sendo aperfeiçoados, guardados, protegidos e munidos para a vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, é interessante quando nós olhamos na Escritura e vemos, ó Pai, o povo de Deus muitas vezes passando por determinados apertos, determinadas situações, mostrando que a mão de Deus está pesando sobre o mundo e sobre a igreja, mas mostrando também que o Senhor está guardando a sua igreja, que o Senhor está cuidando da sua igreja, que o Senhor está renovando os nossos corações, o Senhor está nos dando alegria em meio a dificuldades, ó Pai, na expectativa de um dia em que iremos viver em eterno regozijo diante do Senhor. E como nós vimos na vida da igreja, na história da humanidade, na história da igreja mais especificamente, a igreja passando por dificuldades, e aí tendo um tempo de descanso, aí voltando essas dificuldades, e o Senhor dando um descanso, voltando outras perseguições, e o Senhor dando descanso, Senhor Deus. E nessa perspectiva, aguardamos aquele descanso que é eterno, o descanso das nossas fadigas nesse mundo. E eu não estou falando do estado intermediário, em que muitos crentes que morreram em Cristo se encontram hoje, mas estou falando daquele dia final, o início da nossa eternidade com Cristo. É desse dia onde o pecado não vai mais existir, onde não haverá mais a necessidade dessa ação providente de Deus com relação ao pecado na vida do seu povo. E nesse mundo, expurgando o Senhor de nós, assim, por meio de Cristo, todas as nossas iniquidades, ó Pai, e nos fazendo, Senhor Deus, ser alvo da sua promessa, daquela que Simeão fala, que iríamos adorar sem a opressão dos nossos inimigos, com toda a liberdade, o nosso Deus. Fica com o teu povo, Pai, e que possamos olhar, ó Senhor, essas coisas, ó Pai, e por mais que estejamos vivendo em certa liberdade e tranquilidade, Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que por mais livre que sejamos nesse mundo, Pai, com relação à nossa fé, estaremos sempre sendo perseguidos, porque o Evangelho, a palavra de Deus, vai contra esse mundo. E é nessa perspectiva que nós vivenciamos, ó Pai, mas esperamos aquele dia em que o Senhor vai nos dar descanso das nossas fadigas, das nossas lutas nesse mundo, e que estejamos esperando por esses dias e passando por toda e qualquer dificuldade, seja externa ou interna, seja a luta contra o pecado externamente, Pai, contra o mundo, o diabo, ou seja, contra a nossa própria carne, Senhor Deus, na expectativa, Senhor, de que sairemos vencedores e de que estaremos para sempre com o Senhor em santidade e piedade. Fica com o teu povo, Pai, e que possamos viver nesse mundo, nessa perspectiva, apressando e aguardando a vinda do Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos